O bullying é como um fantasma que está sempre à espreita, pronto para atacar a sua próxima vítima. Muitas vezes, o sofrimento mental se torna físico e leva alguém até as últimas consequências. As reações que o bullying pode causar numa pessoa são muitas. Às vezes, se comporta de maneira introspectiva. Às vezes, assume o papel de quem agride. A violência representa o limite, um grito de socorro, e o caminho até a morte é como viver sozinho num quarto escuro e vazio, sem luz, sem nada. É viver cada dia se sentindo com nada. Escrito por Rayane Franco, baseado em fatos reais. Eu matei por vingança. No programa de hoje, nós vamos te contar 2 casos que pararam nos jornais e chamaram a atenção do mundo inteiro para a violência que os jovens causam e sofrem na escola, na internet, em casa. O bullying não tem cara, não tem classe social e pode estar em qualquer lugar. T.J. Lane, o assassino da Chardon High School. 6 vítimas, 3 pessoas mortas, 2 feridos, 1 pessoa paraplégica e sentenciado 3 vezes à prisão perpétua sem liberdade condicional. Morram todos vocês! Essa é a mensagem que Thomas Lane publicou em suas redes sociais cerca de 2 meses antes do tiroteio, que aconteceu em 27 de fevereiro de 2012. O relógio do refeitório da Chardon High School, em Ohio, marcava 7h30 da manhã, quando Lane disparou o primeiro tiro. Ele estava tomando café com outros alunos quando se levantou e começou a atirar na direção de 4 garotos, usando uma arma de calibre 22 que tinha pegado escondido de um tio. Lane disparou 10 vezes contra os alunos da escola e uma câmera de segurança da escola mostrou que ele saiu do prédio logo depois disso e tentou fugir pelo estacionamento. A esta altura, Daniel Parmertor, de 16 anos, e Russell King Jr., de 17, já estavam entre a vida e a morte. Um dia depois, em 28 de fevereiro de 2012, Demetrius Howling, com então 16 anos, teve sua morte cerebral confirmada pela polícia. Ele foi a 3ª vítima fatal do tiroteio protagonizado por Lane. Nick Walzak, de 17 anos, Nate Miller, de 16, e Joy Harkers, de 18 anos, ficaram feridos pelos disparos, mas conseguiram sobreviver. Nick, em especial, só está vivo por um milagre. O garoto levou vários tiros que atingiram seu braço, o pescoço, as costas e o rosto. Uma dessas balas chegou a ficar presa em sua bochecha e até hoje ele se movimenta com a ajuda de cadeiras de rodas. Nate teve a orelha decepada por um tiro e Hiker teve ferimentos leves. Nenhum deles chegou a ficar internado. Thomas Michael Lane tinha 17 anos quando invadiu a Chardon High School e atirou em seus colegas. Durante os depoimentos, os estudantes contradisseram a versão de Lane de que havia atirado aleatoriamente. Segundo as informações dos próprios alunos, uma das vítimas fatais, Russell King Jr., estava saindo com a ex-namorada de Lane. Disseram que os dois tinham uma rixa por causa da garota. E apesar das mensagens de ódio que ele publicava e mandava, ninguém imaginou que algo como um tiroteio dentro da escola pudesse acontecer. Lane chegou a confirmar que, além da arma que ele usou, também estava com uma faca. A reação dos colegas mais próximos foi de extremo choque. Os, então, amigos de Lane disseram que, enquanto estavam com ele, o menino se queixava dos episódios de bullying
que eventualmente aconteciam e da rivalidade com outros garotos, mas, apesar disso, aparentava ser alguém normal e mentalmente equilibrado. A sentença final aconteceu em 19 de março de 2013, mais de um ano depois dos assassinatos. Os depoimentos das famílias das vítimas emocionaram todos que estavam no tribunal, exceto uma pessoa, TJ Lane. Ele não conseguia conter o sorriso de deboche em nenhum momento. O sorriso ainda ficava mais evidente quando alguém da família das vítimas chorava e dizia sentir pena dele ou que ele era repulsivo. O olhar e o comportamento dele eram de uma frieza sem fim. E parecia ainda mais perigoso vestindo uma camiseta onde a palavra assassino estava estampada para que todos vissem. Thomas Lane já tinha completado 18 anos quando o juiz do caso o sentenciou a 3 prisões perpétuas. Em outras palavras, se Lane tivesse mais de uma vida, 3 delas ele viveria na prisão. O garoto nunca disse a razão pela qual atirou contra os alunos. Não demonstrou nenhum pingo de remorso em nenhum momento. E após a sentença, deu uma das declarações mais polêmicas dos tribunais norte-americanos. A mesma mão que puxou o gatilho e matou seus filhos, hoje me dá prazer em memória deles. Essa frase foi dita por TJ Lane nos tribunais. O massacre do Realengo. 11 mortos, mais de 30 feridos. Todos eram crianças entre 12 e 14 anos. As famílias da comunidade do Realengo que tinham filhos estudando na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, viveram no dia 7 de abril de 2011 o maior medo de suas vidas, enquanto crianças dentro da escola viviam um pesadelo real. Wellington Menezes de Oliveira entrou numa sala de aula da 8ª série no 2º andar da escola por volta das 8 da manhã e, num instante, ele tirou uma arma de dentro da bolsa e começou a atirar contra as crianças. Cerca de 40 alunos estavam ali assistindo a uma aula de português. Antes de chegar à sala de aula, o assassino havia encontrado uma professora e eles tiveram uma conversa rápida. Foi durante essa conversa que ele disse estar ali para dar uma palestra. Os vizinhos disseram à polícia que ouviram tiros sendo disparados durante uns 5 minutos e a cena de crianças caídas no chão com um tiro na cabeça era um completo horror. Uma aluna do 7º ano, identificada como Pamela, estava no 2º andar da escola e disse que assim que eles ouviram os primeiros tiros, os professores pediram para que todos os alunos corressem para o auditório no andar de cima. Eles montaram uma barricada de cadeiras e mesas atrás da porta e ficaram trancados, ouvindo os tiros e os colegas serem baleados, rezando para que a ajuda chegasse a tempo de salvá-los da morte. Os agentes do Departamento de Transporte do Rio estavam nas proximidades, em operação conjunta com a polícia, quando um aluno baleado no rosto e que havia fugido chegou pedindo ajuda. Quando uma das equipes policiais conseguiu chegar até a Escola Municipal Tasso da Silveira, Wellington já tinha machucado muitos e matado outros tantos. Quando o assassino percebeu que a escola estava cercada pela polícia, tentou correr. O sargento da Polícia Militar, Márcio Alves, já estava dentro da escola e conseguiu atingir Wellington com um tiro no meio da barriga. O assassino caiu na escada entre o 1º e o 2º andar. E a última coisa que Wellington fez dentro da escola foi dar um tiro em sua própria cabeça. As vítimas que estavam feridas foram levadas para fora da escola nos braços de outros colegas e pelas pessoas da comunidade que moravam próximas à região. Não haviam ambulâncias para socorrer todo mundo e, por isso, muitos foram para o hospital em carros particulares das pessoas que passavam. Ninguém tinha palavras para descrever a cena aterrorizante de crianças baleadas na cabeça dentro da escola. Apenas uma pergunta ecoava na mente de todos. Por que ele fez isso? Wellington Menezes de Oliveira tinha 23 anos
Era ex-aluno da escola e não tinha antecedentes criminais. A perícia encontrou 2 armas calibre 38 na bolsa do atirador e muita munição. Ele também simpatizava com atos de terrorismo. Muitos vídeos e declarações foram encontradas durante a investigação. O seu corpo foi retirado da escola pelos bombeiros por volta do 12:30 e, além das armas, a polícia encontrou uma carta deixada pelo assassino. Essa carta era um tipo de testamento. Nela, Wellington pedia que suas posses fossem revertidas para ajudar instituições de animais abandonados e deu instruções detalhadas de como gostaria de ser sepultado ao lado do túmulo da sua mãe. Isso deixou clara a intenção do atirador de se matar após o atentado. Houveram muitos boatos sobre ele ter confessado nessa mesma carta ser portador do vírus HIV. Esse boato fez com que muitos pensassem que a suposta doença era o que o teria motivado a entrar na escola e atirar. Alguns dias depois, a imprensa divulgou a carta na íntegra e os boatos caíram por terra. Não havia nenhuma menção de que ele tinha HIV ou algo do tipo. O real motivo para que Wellington abrisse fogo contra crianças indefesas foi a vingança de uma vida inteira de bullying. Alguns ex-colegas de sala de Wellington confirmaram que ele havia mesmo sofrido ataques de bullying sobre sua personalidade, seu jeito e sua aparência, além de intimidações constantes. Wellington era fechado, muito calado e introspectivo, e era chamado de muitas coisas. Ele tinha muitos apelidos como Swing, por andar mancando de uma perna, e Sherman, que era uma referência ao personagem nerd do filme American Pie. Em entrevista aos jornais, um desses ex-colegas declarou que Wellington sempre pareceu problemático e perturbado. Nas palavras dele, era perceptível na sala de aula que ele tinha algum tipo de distúrbio. O jovem Wellington foi muito perseguido, e os ex-colegas lembram que uma vez um deles deu alguns tapinhas nas costas dele, como quem vai dar um conselho, e disse: "A gente tem medo de você porque um dia você ainda vai matar muita gente." Na época, todos entenderam como uma brincadeira, mas, aparentemente, para Wellington, foi uma premonição do que estava por vir. Ele publicou vários vídeos dizendo que não era culpado das mortes que aconteceriam e justificava seus atos em prol de todos que eram discriminados e humilhados sem motivo nas escolas. Wellington Menezes de Oliveira assassinou 11 pessoas, 10 meninas e um menino, e feriu outras 13, 10 meninas e 3 meninos. Que o ocorrido sirva de lição, principalmente para as autoridades escolares, para que descruzem os braços diante de situações em que alunos são agredidos, são humilhados, desrespeitados. Se tivessem descruzado os braços antes, provavelmente eu estaria vivo. Todos que eu matei estariam vivos. Essas palavras foram deixadas por Wellington Menezes de Oliveira. Eu espero vocês para mais um baseado em fatos reais. Mas não se esqueça, os psicopatas podem estar em qualquer lugar. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, ao seu lado. Até a próxima.